Bom dia a todos, graça e paz, né? Louvado, exaltado é o nome do Senhor, né? Eu me chamo Zilma, né? Sou missionária, eu congrego na Igreja Batista aqui, Nova Aliança, aqui do Brasil, Minas Gerais, né? Para a honra e glória do Senhor, do nome do Senhor, o Senhor me enxergou, né? Me enxergou lá naquele lugarzinho assim, né? Vamos falar a palavra, né? Na podridão do mundo, né? E para honra e glória do nome dele, ele se encheu de amor por mim e me resgatou, né? Eu louvo a Deus porque é só ele, só o Senhor que pode nos enxergar, só o Senhor que pode nos libertar, né, das mazelas do mundo, só o Senhor que pode nos resgatar, né? A palavra de Deus fala que vão o socorro do homem, né? Mas o socorro do Senhor, ele é para sempre. Amém, queridos? Eu agradeço, né, a todos vocês aí pela paciência, né, pela, né, por ter me dado essa oportunidade, né? Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês, né? Que louvado seja o nome do Senhor sobre cada um de vocês, né? E eu quero, antes de dar início à palavra aqui, porque a palavra hoje que o Senhor me deu está em João 5, né? Ele que fala sobre a cura e o paralítico de Betesda, né? Mas antes de eu iniciar essa palavra, eu quero falar para a irmã Cida, né? A que louvou ao Senhor, para ela descansar no Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. E Deus, ele vê o nosso coração, ele sonda nossa alma, nosso espírito, ele sabe, né, as lutas do dia a dia, porque a palavra do Senhor fala que enquanto estivermos aqui, nós teremos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo e crer num Deus que tudo pode fazer, crer num Deus que tudo pode resolver, porque Ele é o Deus do impossível. Nem aquilo que é impossível para nós, para o Senhor não é, querida. Para Ele, tudo é possível. E a palavra de Deus fala que tudo é possível àquele que crê. Então, creia no Senhor Jesus, coloca a sua situação. Eu não te conheço, estou vendo pela live, né? Não sei qual o problema que você está enfrentando, né? Mas eu sei que tem um Deus no céu esperando você clamar a Ele e dizer: Senhor, socorro, socorro, me ajuda. Senhor, eu estou colocando essa situação diante do Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que de mim mesma, Pai, eu não vou resolver, de mim mesma, Senhor, eu não vou conseguir fazer nada, mas eu sei que o Senhor é um pai que nunca me desamparou, um pai que sempre trouxe para mim tudo no tempo certo e na hora certa. Tá, querida? Deus está esperando você gritar o socorro e dizer para ele: olha, eu estou colocando no altar do Senhor. Você disse que não ia louvar. Você disse que você mesmo confessou com a sua boca e falou que não ia louvar. Mas aprove ao Senhor te dar esse louvor. Coloca tudo no meu altar, entrega tudo. Este louvor quer dizer: me entrega tudo, filha. Me entrega que você vai ver o que eu vou fazer. Coloca tudo, mas tem de bom ânimo. Espera, que é tudo no meu tempo. Tá, querida? Estou te falando isso porque esse louvor é um louvor de entrega, é um louvor da confiança. Mas a confiança é da confiança sua em Deus. É o louvor de fé, de crer. Ah, eu vou entregar porque eu sei que eu tenho um Pai no céu que tudo pode fazer por mim. Tá, amada? Coloca no altar de Deus, olha, e descansa. Seja qual for a situação, coloca e deixa. Não permita que o inimigo venha lançar angústia no seu coração. Não permita que ele venha lançar ansiedade, porque ele faz isso. Muitas das vezes a gente coloca algo no altar de Deus e tira. Por quê? Porque nós ficamos ansiosos pela resposta,
pelo agir de Deus. Isso é ação do inimigo. Então, não permita. Coloca no altar de Deus e fala: Espírito Santo, amado da minha alma, tira toda ansiedade do meu coração. Coloca a tua paz, a tua alegria. Coloca o teu consolo, o teu refrigério no meu coração e na minha alma. E me faz descansar em pastos verdejantes. Me faz descansar nos braços do Pai. Porque eu sei que no tempo certo ele vai trazer a resposta para o meu coração e daquilo que eu preciso que seja resolvido, o Senhor vai trazer. Eu não sei de onde, mas ele vai trazer, porque é tudo para a glória e honra do nome do Senhor, porque tudo está no controle de Deus. Amém, amadas? Eu queria deixar esse recado para a irmãzinha aí e para todas nós, né? Eu peço até desculpa, né, de estar entrando na live dessa forma, mas é que o Senhor trouxe para o meu coração, quando ela estava louvando e quando ela estava orando, que o Senhor me mostrava o coração dela rasgado, sangrando. Então, o Senhor mandou dizer para ela, né, para todos nós, né, porque quando a palavra vai, ela vem primeiro na gente. Tá bom, amada? Eu agradeço a vocês, tá, pela paciência. Então, vamos lá. A palavra de Deus nos fala em João 5, né? O título já diz a cura de um paralítico de Betesda. A palavra de Deus nos fala assim, que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque, né? O tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia, em certo tempo, ao tanque, agitava as águas. E o primeiro que ali descia, né, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava, aliás, perdão, no 5 diz assim, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, e disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é-te lícito levar a cama? E ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? É o que fora curar, e o que fora curado não sabia quem era e por que Jesus havia retirado em razão naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, porque te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido é teu nome, Senhor. Pai querido, nesta hora, nesta manhã, nessas primeiras horas do dia, Senhor,
Eu quero nos colocar mais uma vez diante do altar do Senhor, agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui ainda sobre essa terra, para agradecer ao Senhor, para engrandecer e exaltar o Teu nome, Pai. Porque muitos, Pai, nesta hora já não estão mais sobre essa terra. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a cobertura do sangue do Teu Filho Jesus sobre as nossas vidas, sobre essa live. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida, cada família que está nessa live, Senhor. Porque eu sei, Deus, que esse é o dia que o Senhor preparou, Pai, para nos abençoar com mais um ensinamento Teu. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço ao Senhor que este dia o Senhor preparou para nos ensinar e nos fazer enxergar os tesouros escondidos na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos nesta manhã da ordem a seus anjos para estar nos guardando e protegendo, para estar cercando cada família, Senhor, nesta manhã, para estar cercando a minha casa, a casa de cada família, Senhor, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, peça ao Senhor também que o Senhor confunde a mente do inimigo, ó Deus, que a tua palavra nos dá respaldo, que por um caminho ele vem, por 7 ele bate em retirada. E em nome de Jesus, que ele seja confundido, Pai. Confundido para que não haja intervenção dele, Senhor, nessa live, e nem na vida de ninguém, nem na família de ninguém, em nome de Jesus. Pai, toma, Senhor, os nossos corações nas tuas mãos, e que ele seja a terra fértil, para que receba a semente que o Senhor está lançando nesta manhã, Pai, sobre o nosso coração. E que essa semente, ela venha crescer, ela venha da árvore, e dessa árvore venha gerar frutos, Pai. Frutos, ó Deus amado, frutos que vai ser bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que se aproximar até nós. Pai, eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. E obrigada, meu Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui comungando com as tuas filhas esta palavra. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridas? Olha, eu entendo que essa palavra, quando o Senhor colocou ela no meu coração, mais uma vez, porque na tarde da oração, eu sou dirigente de tarde de oração, o Senhor um dia me deu essa palavra e ardeu forte no meu coração. Por quê? Essa palavra, ela se trata de libertação e de cura. E nós precisamos procurar cura do Senhor todos os dias, todo instante, porque, né, nós somos pecadores, né? E ai daquele que se diz que não peca, né, já está pecando. Então, nós precisamos de ser libertos dos pecados, né? Ah, mas como assim? Pecado de pensamento, de ação, porque tem dias maus para nossas vidas, né? Nem todo dia nem todos os dias são flores, né? Nem todos os dias são flores. Tem espinho, nem todos os dias tem rosas, tem espinho, né? E nós temos que lembrar disso todos os dias, todo instante. Porque Deus, quando Ele levou o teu filho para a cruz do Calvário, Ele levou por nossa causa. Ele levou para que nós nos lembrássemos todos os dias daquele preço que foi pago ali, né? É para nos lembrarmos, que a salvação, a libertação é só para mim? Não, é para todos, é para todos. Todos têm o privilégio dessa cura, dessa libertação, da salvação, né? Porque quando o sangue de Jesus foi vertido ali, foi para nos curar, né? Curar do pecado, para curar a nossa alma da angústia, da tristeza, né? Para nos curar de enfermidade. A enfermidade não é só do físico, não, é da alma. Jesus quer nos curar do físico, da enfermidade física, né? Que é uma doença, né? Que às vezes ela assola de nós, né? Que às vezes ela vem nos assolando, que às vezes ela vem trazendo a dor na alma, porque a enfermidade física, ela causa isso. E muitas das vezes a enfermidade física,
ela se procede do inimigo. Se nós lermos Jó, nós vamos saber, né? Nós vamos entender, né, o que nós estamos falando aqui. Deus permitiu aquela enfermidade em Jó, mas eu entendo que Deus permitiu aquela enfermidade em Jó para nos lembrar que o inimigo, que o diabo, ele anda no comando de Deus, sim, porque foi Deus que criou. Deus criou ele como anjo no céu, mas ele se rebelou, perdão, ele se rebelou. Ou seja, ele foi enfermo com a enfermidade da rebeldia, da altivez, da inveja. Ele queria ser igual a Deus, né? Se Deus é o meu pai, eu posso ser maior que ele? Não, não posso. E ele, com isso, ele se rebelou, ele achou que ele poderia ter, né? Se chegar à altura de Deus, ser maior que Deus, ter os dons de Deus, né? A ter autoridade de Deus. Não, ele se enganou. E quanto de nós hoje queremos ter uma autoridade a qual o Senhor não nos deu? Isso é o quê? Uma enfermidade, altivez, orgulho, inveja. E essa doença, ela tem que ser curada em nós. Por isso que eu disse que todos os dias nós temos que recorrer à cura. Todos os dias, Senhor, olha em mim, vê em mim se tem alguma coisa má que não agrada ao Senhor, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que recorrer todos os dias ao Senhor, né? Nós temos que buscar essa cura. E Jesus está aqui para nos curar. É para nos curar. E este homem que estava ali naquele tanque, ele tinha não só a enfermidade física, mas a enfermidade emocional, a enfermidade na alma. Missionário, mas qual que era a enfermidade na alma? Dependência, depender das pessoas. Tem coisas que nós precisamos depender, sim, da pessoa, de um ou outro. Nós precisamos, porque nós estamos aqui. Primeiro, nós temos que ter dependência ao Senhor, mas também nós dependemos de pessoas, né? Eu dependo de um trabalho, eu dependo de alguém para me dar um trabalho, né? Dependência humana. Mas, em se tratando do céu, em se tratando de Cristo, em se tratando do Pai, de Deus, do Espírito Santo, eu tenho que depender de todos eles. E este homem, igual ele mesmo fala, né? Ah, mas não tem homem nenhum aqui para me levar no poço? Não tem. Eu creio, sabe? O que o Senhor trouxe forte no meu coração, que se ele olhasse para o céu e falasse, Senhor, tem misericórdia de mim? O cego Bartimeu, ele gritou, ele não dependeu de ninguém. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a voz dele, Jesus ouviu a voz dele. E ele foi curado. A mulher do fluxo de sangue, ela não dependia de ninguém naquele momento, porque naquela época, a mulher, quando tinha aquele fluxo, ela era taxada como imunda, ela não podia estar no meio da multidão. Meu Pai, meu Jesus querido, se ela dependesse de alguém ali para dar a mão a ela, vem cá, me ajuda aqui, me leva, ninguém a levaria até Jesus. Ninguém levaria ela até Jesus. Mas ela dependeu de Deus, ela dependeu da fé que ela tinha, porque ela ouviu falar que Jesus está naquele lugar. Quantos de nós, eu até um dia brinquei, até falei assim, tem pessoas que se elas soubessem o dia que o Senhor preparou para elas estarem dentro de uma congregação ouvindo a palavra, elas eram curadas, elas viam milagres. Por quê? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não importou com a multidão,
ela não importou com a multidão, ela seguiu andando. E olha, e eu louvo a Deus porque essa passagem nos ensina que quando a sua fé é focada em Cristo, ninguém te enxerga. E olha que ela foi entrando na multidão, pelo estado que ela tinha, a multidão era para quê? Para barrar ela, né? Era para barrar ela, igual tentaram barrar o cego Bartimeu, mas ele não deu ouvido a vozes. Ele prosseguiu e ela também. Ela conseguiu chegar, né, pela fé, não se eu tão somente tocar na ponta da orla dele, das vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi, a fé foi impulsionando ela, e no coração dela ardendo, a vontade dela, e ela foi. Por quê? Porque ela decidiu dar voz, dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, que soprava no ouvido dela: vai, vai, filha, vai. A voz de Jesus: vem, filha, vem, pode vir. E aí, quando ela toca, Jesus fala: quem tocou em mim? Gente, interessante que quando ele fala quem tocou em mim, o que os discípulos falavam? Senhor, mas todos estão esbarrando no Senhor. Uai, todo mundo esbarrou, todo mundo tocou. Ele, não, não. Alguém tocou em mim, mas Senhor, como assim? Né? Estou conjecturando, tá, gente? Como assim? Não, porque de mim saiu virtude. Gente, nossa, eu tenho hora que eu entro na história, eu fico ali querendo ver o acontecido, né? Eu tenho até que me policiar, porque senão eu acabo entrando mesmo. Mas então, isso, eu entendo que quando você foca em Cristo, no milagre, ele acontece. Ele acontece a cura, a libertação, né? E esse homem que estava ali no poço, né? E aí, qual que foi a pergunta que Jesus fez para ele? Qual que foi? Queres ficação? O Senhor nos pergunta hoje. Nós queremos ficação? Nós queremos ficar curados? Nós queremos ficar libertos? Porque se quisermos ficar, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus nos liberta da depressão, Jesus nos liberta da opressão, Jesus nos liberta de todas as mazelas do mundo. Jesus nos cura das enfermidades espiritual, o medo. Jesus nos cura do medo, da insegurança. Jesus nos cura da impaciência, da ignorância. Ele nos cura. Gente, como que eu vou receber essa cura, missionário? Através da oração, orando, buscando, comendo a palavra, lendo, nem que seja uns 10 minutos. A gente fala assim, 10 minutos, mas eu já fiz experiência, falei, não, eu vou entrar ali, vou ler a palavra, vou ficar ali uns 10 minutos. Que 10 minutos, quando a gente assusta, já foi 1 hora, 2 horas, 3 horas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos prende para que nós conhecemos o que ele, né, quer nos dar, para que nós recebemos aquilo que ele tem para nós. Missionária, mas só orando? Sim, você vai buscar o Senhor, vai colocar suas mazelas no altar de Deus. O que a palavra do Senhor fala? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos livrarei, eu vos libertarei, né? A palavra de Deus também nos ensina que nós temos liberdade, livre-arbítrio para colocar no altar de Deus aquilo que nós sentimos, né? Ele nos dá uma ordem: entra para o teu quarto, dobra o teu joelho e fala com aquele que te vê. Não fala que ele ouve, te vê. Ele vai ver o quê? Ele vai ver a missionária Zilma? Não, vai ver o coração dela, a alma dela que está gritando por socorro, que está pedindo socorro, né? O perdão, né? A palavra de Deus nos ensina, né, que nós temos que pedir perdão
e nós temos que perdoar. Não é só eu pedir perdão para alguém. Ah, fulano, me perdoa. Mas eu também tenho que perdoar. Tenho. Alguém chega para mim e fala, ô missionário, me perdoa. Não, não vou te perdoar, não, porque é assim, assado, tá errado, eu tenho que perdoar. Se eu quero receber cura, se eu quero receber libertação, perdão. O perdão, a palavra perdão, gente, ela tem um peso, é perdão e amor. Essas duas palavras, elas têm um peso enorme, enorme, porque Jesus foi para a cruz, é por amor de nós, por amor da minha vida e da vida de cada um de vocês. Foi por amor, porque ele podia ter falado com Deus, não, não quero, não vou, esse povo é ingrato, esse povo, eles não vai andar na linha. Mas ele decidiu perdoar, ele decidiu ir para a cruz ali, nos amar. E perdão, lá ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ele pediu perdão a Deus por nós. Então, por isso que o perdão tem peso, porque o perdão, ele não foi gerado de qualquer maneira, não. Ele foi gerado debaixo de uma corrente sanguínea descendo ali na cruz do Calvário. O amor e amor foi a mesma coisa. Foi através do sangue de Cristo derramado ali, foi gerado o amor. Deus já tinha amor por nós? Tinha. Porque quando ele falou, criarei um ser com imagem e semelhança minha, darei nome e sobrenome, isso era amor. Quando ele criou a terra, quem que eu vou colocar para cuidar? Aí ele disse que nos criaria, é amor. Isso é amor, né? Isso é amor. E Jesus nos perdoou. Gente, mas perdoar é difícil. É difícil, sim. Perdoar é difícil, porque tem situação que Deus Pai Todo-Poderoso, misericórdia, eu não vou nem falar o que eu pensei, que às vezes tem hora que a gente pensa, mas a gente pede perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Mas nós temos que entender que não é nós, que não é sobre nós, é sobre a cruz, é sobre Cristo. Então nós temos que perdoar, né? Nós temos que perdoar, porque a palavra nos ensina. Para sermos curados e libertos, temos que ter perdão, temos que perdoar, porque o Pai nos perdoa. Né? O Pai Nosso, quando fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Né? E aí, quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim, aí nós repetimos, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Quantas das vezes nós declaramos isso e o nosso coração está ali com rancor, com mágoa? Gente, vamos olhar para a cruz, que o perdão veio de lá. Porque quando a gente perdoa, nossa, a nossa aparência muda, o nosso vigor é renovado, a alegria do Espírito Santo, ela fica escancarada no nosso rosto, sabe? Ela fica escancarada. Quando a gente sai, alguém vira e fala assim, nossa, aquela pessoa ela é diferente, tem algo diferente naquela pessoa. A gente atrai vidas, a gente atrai vidas, a gente atrai pessoas que chegam para a gente e falam assim, tudo bem? Não, você é diferente, né? E aí você fala, eu diferente? Não, querida, a diferença não é minha, não vem de mim, vem de Cristo. E aí você começa a evangelizar, sabe? Se eu sou assim hoje, eu agradeço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu agradeço a Deus porque Ele me viu e Ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário para me salvar. Eu agradeço a Jesus porque Ele, quando foi ao céu, Ele disse que não me deixaria órfão, mas que Ele deixaria um amigo, um consolador, aquele que ia me ajudar todos os dias, que é o Espírito Santo. Amado, não tem coisa melhor quando você fala para uma pessoa dessa forma e você vê o brilho nela, você vê a transformação. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele é misericordioso pelas nossas vidas. Ele nos dá a oportunidade de falar do amor dele
do amor de Cristo, né? Do amor do Espírito Santo para com as pessoas que ainda não conhecem, não receberam a paz. Porque para ter paz, nós temos que ter comunhão com Cristo. Porque Ele que é a nossa paz. Às vezes os dias são difíceis. Igual para este homem aqui, era um dia difícil. Muitos, igual ele falou, muitos. Quando o anjo movimenta as águas, muitos vão. E eu fico. E eu fico, porque não tem ninguém que se compadece de mim, não tem ninguém que tenha misericórdia pela minha alma, não tem ninguém que tenha misericórdia de mim. É o que acontece com nós hoje. Muitas das vezes pessoas estão parecendo ao nosso lado, a nossa alma não geme, a nossa alma não sofre. A misericórdia, aquilo que o Pai ensinou, que nós temos que ser misericordioso, a misericórdia nossa, ela vai embora. Nós não temos misericórdia com as pessoas. Hoje o mundo ele está de uma forma que nós precisamos gritar: socorro, Deus, socorre a nossa nação, socorre, Senhor, por favor. Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia das crianças, tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia dos idosos, tem misericórdia, Jesus, daqueles que o Senhor colocou, daqueles que o Senhor criou e enviou teu filho na cruz por amor. Não é só de mim, é todos nós. Então, este homem do tanque de Betesda, é isso que essa passagem quer dizer para nós. Nós queremos ser curados? Então, vamos pedir cura. Que para a gente curar, temos que ser curado. Para eu curar alguém, mas você não tem o poder de cura. Eu não tenho, não. Não tenho mesmo, não. Mas através de uma palavra que o Espírito Santo lançar sobre os meus lábios para falar com alguém, vai ser curado. Através de um abraço, vai ser curado. Vai ser curado. Tem uma irmã na igreja que todo dia, toda terça de manhã, ou qualquer hora que ela me vê, ela fala assim, aliás, são vários, ela fala para mim assim, você acha que você vai passar por mim e não vai me dar esse abraço? Esse abraço, você não sabe o que ele faz comigo. Eu falo com elas, querida, esse abraço é de Deus, porque é só os meus membros que estão te abraçando. O membro que o Senhor ungiu para que eu possa abraçar, para que eu possa levar a cura através do abraço. Aí ela fala, tia Zilma. Querida, porque se for olhar o ser humano, nada de bom a gente tem de nós mesmo para dar, não. Nós não temos nada de bom de nós mesmos, não. Mas nós temos de Cristo. Nós temos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Porque é Ele que gera em nós esse amor. É Ele que gera em nós esse abraço de cura. Muitas das vezes está andando na rua. Bom dia, querido. O bom dia, gente, faz tanta diferença. Mas eu vou dar bom dia para o ímpio? Eu vou, porque eu também era ímpia. Eu era ímpia um dia. Alguém um dia deu um bom dia para mim e falou: que o Senhor te abençoe, amada. Que o Senhor abençoe seu dia hoje. Que ele seja de bênção. Que você seja guardada debaixo da potente mão do Senhor. Ó, muitas das vezes eu ouvia falar: hein? Essa pessoa tá doida, nem me conhece, fala isso. Não importa. Não importa. Vai ter dias que você vai deparar, vai dar um bom dia, vai abençoar e vai deparar com uma pessoa que a alma dela está ferida, está tão ferida, que ela não vai falar, o inimigo vai falar na boca dela. E mesmo assim, você vai falar que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Ela vai ter melhora, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para a gente receber e reter, não. A palavra diz: o que recebeis de graça, dai de graça. O que eu recebo, eu tenho que doar. Então, queridas, que essa palavra ela venha encher os nossos corações, que ela venha tirar toda a rejeição do nosso coração,
porque este homem aqui, ele se sentiu rejeitado por todos. Ele fala, ele mesmo fala, na hora que os anjos movimentam, homem nenhum, ou seja, eu estou sendo excluído, rejeitado. E que nesse dia de hoje, se porventura ainda existe rejeição, exclusão no nosso coração, que nós sejamos libertas, que nós sejamos curadas, que nós sejamos, recebemos, né, do Senhor a cura da rejeição, a cura, porque rejeição traz dor na alma, a rejeição ela traz ferida, né? Se nós ouvimos palavras que doeu, né? E chegou ao nosso coração, que nós sejamos libertos, porque muitas das vezes as palavras que a gente ouve, ela cria um ninho de serpente dentro do nosso coração. Como assim, missionária? A gente ouve hoje né? Nossa, você não vai dar em nada. Você? Quem é você? Quem é você para fazer isso? Quem é você para aprender isso? Ou você está achando que você é o quê? Isso são palavras para nos rejeitar, são palavras para nos paralisar. Ah, mas o fulano não é o fulano, não. É o inimigo que está caminhando com ele. E muitas das vezes essas palavras entram no nosso coração e criam ninho de serpente. O ninho de serpente, a serpente, ela, que é o diabo, que é o demônio, que é o Satanás, ele vai criando os ovinhos ali dentro. Que ovinho? Da rejeição, do ódio, da raiva, da falta de amor, da falta de caráter, tudo enquanto é mazela do mundo, tudo enquanto é imundícia. Então, nós temos que pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, tem misericórdia da minha alma, do meu espírito, do meu corpo e do meu coração. Senhor, me livra das palavras de ofensa. Senhor, guarda o meu coração na palma da tua mão, para que ele não receba flechas malditas do inimigo, para que ele não seja bombardeado com as palavras, as falácias do inferno. Senhor, unge os meus ouvidos com teu sangue, Jesus, para que eu ouça aquelas palavras ruins, mas que ele não entra aos meus ouvidos, para não achar lugar no meu coração. Senhor, unge os meus olhos com teu sangue, para que eu não veja aquelas coisas ruins e concorde com elas. E que eu venha rejeitar todas, mas que eu venha saber, Pai, a como rejeitar através da oração. Nós temos que fazer isso todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor que achar uma brecha, porque dependendo do meu agir, da minha ação, o Espírito Santo, ele diz, olha, você agiu assim, então você vai ficar quietinho aí se virando. Então eu tenho que chegar a fazer o quê? Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, né? Outra coisa que faz com que nós sejamos curados e levamos a cura é gratidão. Sermos gratos com aquilo que nós recebemos, com uma palavra que o Senhor nos ensina. Sermos gratos com alguém, né, que chegou até nós. Ah, eu posso te dar um abraço? Temos que ser gratos, porque a gratidão, né, que a gente, quando a gente recebe uma gratidão, nós ficamos felizes, né? Então, gratidão, ela representa o quê? O amor. Eu tenho amor por alguém. Eu sou grato a alguém, né? Sou grato a alguém que está derramando em mim o amor incondicional de Cristo. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele é para todos, né? A graça que nós recebemos é uma graça merecida, mas ela é para todos. É para todos. E nós temos que espalhar essa graça, né? Para que haja a transformação. Nós temos que levar vidas a se relacionar com Cristo, né? Nós temos que nos relacionar com as pessoas e, através desse relacionamento, levar essa pessoa a Cristo, né? Nós temos que ter fé em Jesus, porque foi Ele que foi ali para a cruz para nos salvar. Foi Ele que foi ali para trazer, né, a graça imerecida, para trazer a libertação. Foi Ele que foi ali
para nos restaurar e trazer a transformação sobre as nossas vidas. E através dessa transformação, a gente dá o testemunho, e o nosso testemunho é ele que alcança outras vidas. Porque não adianta eu falar e não testemunhar. Não adianta eu falar que eu perdoo e sendo que eu não perdoo. Não adianta eu falar que eu amo e sendo que eu não amo. Eu sou uma hipócrita. Eu sou uma hipócrita. Porque quando eu falo que eu perdoo, eu tenho que perdoar. As pessoas têm que ver isso através das minhas ações, através da minha transformação. Então, este homem lá no tanque, né, como a mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu, né, como Zaqueu. Zaqueu teve uma transformação e uma libertação. Zaqueu teve uma cura. Zaqueu, a cura dele era da incredulidade, né? A libertação era de quê? A libertação era das coisas ruins que ele fazia, porque ele era cobrador de impostos. Naquela cobrança, ele fazia coisas horrendas que não agradavam a Deus. Ele foi liberto, foi curado, né? E ele, qual que foi o meio que ele achou de chegar até Jesus? A multidão impedia ele, porque a palavra fala que ele era pequeno. Então a multidão impedia ele. Então qual que foi o meio? Ele subiu numa árvore. A árvore quer dizer crescimento espiritual. Então, ao subir naquela árvore, Jesus falou: Olha, Zaqueu, me aprove aí na tua casa, cear com você. Ó, oh, gente, que chique. Você encontrar com Jesus, Jesus falar assim: Olha, eu vou na tua casa cear com você. E ele está todos os dias ceando conosco. Todos os dias. Né? Essa passagem também ela nos faz aquecer o coração, que todos os dias, se nós convidarmos o Senhor, nós não precisamos subir na árvore, nós não precisamos empurrar a multidão, porque hoje nós temos livre acesso. Nós sentarmos numa mesa, Senhor, o Senhor é o meu convidado aqui nessa mesa, na minha casa. Entra, Jesus, fique à vontade, fique à vontade. Então, nós temos essa liberdade de chamar a presença de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Né? E eu quero compartilhar algo aqui. Ontem, no ciclo de intercessão, que eu faço parte também, e eu sou a segunda líder, teve um irmão lá que ele começou, né? Ele é uma pessoa calada e ele tem um pouquinho assim da deficiência, né? E visual. E ele, para ele enxergar, ele tem que colocar os livros bem pertinho, né? E ele ontem, ele faz advocacia. E ele falando, compartilhando com a gente ontem, Deus, ontem, na oração de intercessão, gente, vocês têm que entender o valor de um grupo de oração, de intercessão. A intercessão, ela é o coração da igreja. A intercessão, quem participa de intercessão, quem está como intercessor num grupo, porque tem que ter esse grupo separado, valoriza, 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 porque a oração intercessória, eu posso orar por mim, interceder por mim, mas eu tenho que lembrar que tem alguém ali precisando de uma oração de intercessão, eu tenho que lembrar que nos cultos eu tenho que estar orando para que haja salvação, para que haja libertação, eu tenho que estar ali ligada, eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, mas eu tenho que olhar, tenho que ligar no céu. E aí ontem ele, então é dividido, né? Fulano, ora para isso, ora para aquilo. E aí foi colocado para ele orar, interceder. Gente, a intercessão dele foi profunda, profunda, tão profunda que o Espírito Santo de Deus fez ele abrir a boca e ele falar: me ajuda em oração, porque eu já fiz várias provas para me pegar o meu OAB, parece, né? Parece que uma ordem lá, é ordem, não sei o que lá, dos advogados. É tipo como se fosse não é um diploma, mas é um papel que vai dar ele autonomia a ele advogar, né, pessoas. E aí a ele, eu estudo, eu estudo, eu estudo.
Aí, a primeira fase da prova, do teste, eu passo, mas na segunda, eu não sei o que acontece, me dá uma agonia, me dá um mal-estar, me dá não sei o quê, não sei o quê, foi falando, 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 falando. Eu fiquei com meus olhos fechados, meditando naquilo, a palavra que o Senhor trouxe para mim. Dependa do Espírito Santo. Não dependa de você, não dependa da força, da sua força, porque o nosso mal é depender da nossa força. O nosso mal é não dependermos do Espírito Santo de Deus. E o Senhor foi falando forte no meu coração. Fala para ele para chamar a presença do meu espírito quando ele estiver estudando. Fala para ele para depender de mim. Fala para ele me colocar em primazia, porque ele vai ver o que eu vou fazer. Porque aí no coração dele está o orgulho, porque eu sei, eu conheço, eu estudo, eu sei essa lei, eu sei a outra, eu estudo, eu faço isso, mas ele não depende de mim, ele depende dele. A altivez, o orgulho está nele. Eu tenho que quebrar isso, menina. Ai, mas eu tremi nas bases, falar com vocês, é verdade, tá? Mesmo esses anos todos de ministério, eu ainda tremo nas bases. E eu fiquei pelejando, 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 pelejando. Sabe quando a gente fica lutando ali? Eu fiquei igual Jacó, lutando, lutando. Ah, mas não, eu, ai, 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 nada. Abra a boca. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa com você. Ardeu no meu coração quando você começou a orar e pedir socorro. Porque, gente, pensa no homem que chorou. O meu coração se doeu, o meu coração se encheu de misericórdia, mas o Senhor falou forte no meu coração: dependência. Não, dependência. Tem livre-arbítrio? Tem, mas depende de mim, porque nem tudo é livre-arbítrio. Nem tudo é livre-arbítrio. Porque muitas das vezes o livre-arbítrio ele traz o orgulho, a avareza, o engano, a inveja. E eu falei, Jesus. Aí eu falei para ele: olha, a partir de hoje, querido, quando você for estudar, traz a presença do Espírito Santo até você. Porque quando a gente vai ler a palavra, nós chamamos a presença do Espírito Santo. Porque o Senhor quer nos fazer conhecer os tesouros na palavra dele, que está escondido neste livro aqui. Mas eu tenho que chamar a presença do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus não fala que era ele que ia me ensinar, que ia me conduzir, me direcionar? Então, eu tenho que chamar. Aí eu disse para ele: chama a presença do Espírito Santo, querido, quando você for estudar, e se livra do orgulho, da altivez, porque não é na sua força que você vai conseguir. Você mesmo falou que a primeira etapa das provas, do teste, você passa, mas na segunda, querido, porque é a segunda que vai te fazer você ir até onde Deus quer te levar. E outra coisa, não se esqueça que é o Senhor, tá? É o Senhor que está te dando essa oportunidade de te levar, tá? Aonde Ele quer levar. Porque, gente, cada profissão é uma missão. Ah, eu sou professor da escola secular. É uma missão, queridos. É uma missão que Deus te deu. Você vai ensinar nas coisas da terra, mas ensinar do céu também. Ah, mas lá não pode. Minha filha, o Espírito Santo, ele arruma uma estratégia para a gente que nem a gente mesmo. A gente acredita, a gente assusta. Ah, eu sou médica. É uma missão. Missão para quê? Para curar. Você vai curar, não é o físico, não, a alma também. Você pode estar ali, querido, conversando com o paciente, medicando. Ah, mas não pode, sei o quê, tem aqui ética. Vamos olhar a ética do céu, porque o Espírito Santo também dá estratégia de você dar uma palavra para aquela pessoa que está angustiada. Às vezes, a enfermidade física dela está ligada na espiritual, né? Às vezes não, eu tenho certeza, não é às vezes não, eu tenho certeza, está ligada na espiritual. Quantas pessoas que vão ao médico, faz exame, 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 não acha nada?
é espiritual, mas se levar uma palavra, ela recebe cura. Quantos doentes no hospital que está ali, ó, com perdão da palavra que eu vou expressar, moribundo, né? Mas aí chega, Deus envia um anjo lá, um anjo sem asa, e lança uma palavra àquela pessoa, vida, vida. Nós temos que dizer para o enfermo, nós temos que orar, Senhor, em nome de Jesus, que bate em retirada o espírito da morte e que entre o espírito de vida, vida, vida. Essa pessoa sai do coma, tá? Então nós temos que fazer isso. E essa passagem que o Senhor nos trouxe hoje, sabe? Ela está gerando no nosso coração que nós temos que entender. Se queremos ser curados, vamos até a fonte. Vamos até aquele que cura, aquele que salva, liberta e cura. Aquele que traz a alegria, aquele que transforma o nosso dia. Estava um dia de guerra, um dia sombrio, vem a luz, vem a claridade, vem a alegria do Espírito Santo, para que nós possamos levar isso até outra pessoa, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, no sábado, para eles lá, não era lícito que houvesse cura, né? Mas Jesus curou. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo, não importa o local. Se Deus te deu uma palavra para lançar, lança essa palavra sobre a vida de alguém que está precisando. Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor nos deu boca para abençoar e para amaldiçoar. Eu decidi abençoar, decidi cortar todo laço de maldição na vida de alguém. É decisão. Eu decidi. Então, a palavra de Deus nos fala. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, que dia que for, que hora que é. Se Deus te colocou ali em algum lugar e colocou alguém perto de você, lança a palavra de vida, de cura. Outra coisa, eles perguntaram, né? Quem é o homem que te curou? O próprio enfermo, ele não soube explicar. Por quê? Porque ele decidiu olhar para aquilo que o Senhor ia fazer pelo milagre. Ele não decidiu até então, naquele momento, conhecer quem era aquele homem. Por quê? Porque no tempo certo aquele homem ia se apresentar para ele, igual se apresentou no templo, igual Jesus se apresentou. Hoje, nós temos que levar a cura e apresentar o dono da cura. O dono da cura, para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado. E a palavra de Deus ainda diz mais aqui no 15, que aquele homem, ele anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Não sou eu que curo, quem cura é Cristo, eu sou o instrumento. O meu pastor, ele fala assim, nós somos o jumentinho do Senhor. Sabe aquele jumentinho que entrou lá, né? Lá que o pessoal fala Domingo de Ramos, lá que entrou, foi entrado, que Jesus montou nele e a multidão foi acompanhando, nós somos aquele jumentinho. E nós somos mesmo. Somos o jumentinho para levar a palavra de Deus, para exaltar o nome do Senhor, né? Então, é esta palavra que o Senhor colocou para eu trazer de novo, né? Porque no dia da tarde da oração o Senhor falou coisas e coisas, porque há grupos que precisam saber de determinadas coisas e há grupos que precisam saber de outras determinadas coisas. Então, hoje, o Senhor me despertou, o Senhor Espírito Santo, ele viu a necessidade. Quando a irmã Cida Silva, ela falou aquelas palavras, falou com o coração ardendo, com o coração doendo, né? Ela disse aquilo com a alma sangrando. E o Senhor me trouxe para este lado. Porque, na verdade, o que eu ia dizer era que eu tinha falado na tarde de oração, mas o Senhor me trouxe para este lado, para a cura, que nós temos que estar atento, porque tem gente perto de nós precisando de cura. O nosso mundo precisa de cura. Não é só o Brasil, não. O mundo precisa de cura. Nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar por este mundo que o Senhor nos colocou, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor para dar ordem aos anjos, para se posicionar
nos 4 cantos da face dessa terra para intervir nas ações do inimigo, para cortar o laço do passarinheiro, né? Que a palavra diz que o mundo jaz do maligno, pode ser que seja, mas ainda tem um Deus no céu que está no comando de tudo. Ele está esperando a gente clamar e gritar por ele, para que ele dê a ordem aos anjos, para acabar, para cortar o laço, em nome de Jesus, né? Porque nós estamos chegando no final, é no final, e Deus ainda quer levar aquele que ele escolheu, aquele que ele criou, né? Que ele criou, e não só aquele que foi escolhido, que quando a gente aceita Cristo, né, o Senhor, o Cristo que nos escolhe, ele nos chama, né? E não foram nós, né, que escolhemos ele nos faz, né, escolhido. Então, Deus ainda tem vidas, porque a palavra de Deus fala que todos nós somos feitos criatura de Deus. Então, nós temos que levar as criaturas até Jesus para que sejam chamados de servos, filhos amados de Deus. Amém, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe hoje. Em nome de Jesus.